Hoje nós vamos estar falando sobre a agenda de Deus. E nós vamos estar lendo o livro de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então, o que a gente vê aqui neste texto, gente? Jesus, ele tinha uma agenda. Jesus fez todo o seu ministério em 3 anos. Em 3 anos, ele cumpriu todo o propósito dele aqui na terra. E ele tinha uma agenda, porque ele não poderia perder tempo. E a gente vê que ele não perdia tempo. E ele falou: eu vou lá em Samaria pregar para uma mulher samaritana. Mulher esta que para todos a desprezável. E aparentemente com razão, porque ela era uma mulher que tomava o marido das outras, ela era uma prostituta, mas Jesus, ele veio para isso, para salvar o pecador. E ali ele vai por um caminho muito difícil, perigoso, mas ele vai se encontrar com aquela mulher. E Jesus não se importou com o que as pessoas iriam falar. Jesus, o alvo dele era cumprir o propósito de Deus. O alvo de Jesus era o reino de Deus. Não era pessoas. Ele não se importava com o que as pessoas falavam. Ele não perdia o seu tempo com isso. O que as pessoas falavam não tiravam dele o foco, não tiravam dele o que ele tinha que fazer, o que estava na agenda dele para ser cumprida naquele dia. E a gente vê que a gente, às vezes, a gente perde tanto tempo na nossa vida. Como que às vezes nós somos como os fariseus, né? Os fariseus estavam ali perdendo tempo, falando mal de Jesus, preocupados porque ele realizava os milagres que ninguém conseguia, só Deus, né? E ali eles estavam ali, como diz, fofocando, falando, e Jesus não estava nem aí. E nós também, gente, não podemos deixar a distração tirar o nosso foco. O inimigo vai vir com defamações, fofocas, chateamentos para a gente entristecer, para todos nós entristecer. Porque o inimigo quer tirar o nosso foco, ele quer tirar de nós a nossa agenda, o que nós precisamos fazer todos os dias, que é pregar o evangelho, falar de Jesus, né? Anunciar as boas novas. Então o inimigo, ele tá aí para quê? Para tirar tudo isso da gente. E ele quer nos distrair. Então ele usa tantas coisas para nos distrair e tirar o nosso foco. Mas nós não podemos deixar que isso tire o nosso foco. O nosso foco é Jesus, é o reino do céu. Nós não trabalhamos para igreja nenhuma, nós trabalhamos para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui para levar pessoas para onde? Para o céu, para o reino dos céus, né? Então, nós temos que entender tudo isso e que nada venha tirar de nós tudo isso, né? A vontade, o desejo de pregar, de salvar, de transformar as vidas. E Deus, gente, Ele sempre usa as nossas vidas. Tudo na vida precisa de uma ação.
Eu fiquei me lembrando de Moisés. Moisés, quando foi abrir o mar, o que Deus falou para ele? Moisés, pega o seu cajado e toca no mar, né? E ali o mar vai abrir. Então precisava de uma ação de Moisés, né? Precisava ali do cajado dele. Então Deus é assim, gente, é Ele que decide. Então, e nós temos que entender isso. Deus tem planos para realizar através de nós. E toda vez que vem uma chateação, alguma coisa para nos distrair, você tem que lembrar: isso não é de Deus, isso é do inimigo. Mas eu vou continuar a minha jornada, eu vou continuar anunciando o evangelho e levando as pessoas para o Senhor, né? Em Efésios, gente, 5, do 15 ao 17, fala assim. Efésios 5, do 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Então, se tem algo que nós precisamos na nossa vida, é buscarmos o quê? A sabedoria de Deus. Paulo aqui enfatiza que nós precisamos buscar sabedoria. E se tem algo que a gente não pode esquecer de orar, é isso. Deus me dá sabedoria. Para quê? Para o diabo não conseguir me distrair, para o diabo não conseguir me derrubar e tirar de mim a agenda do Senhor, o que eu tenho que realizar para o Senhor, né? E a gente vê hoje que é tantas distrações, né? A gente vê as redes sociais. As pessoas estão muito focadas em redes sociais. Tem muita coisa boa lá, mas tem muita coisa para te distrair, né? Ali tem pessoas pagas para te distrair, para você ficar ali 2 a 3 horas na internet, né? E tem gente que fica com debates, com conversas infrutíferas. Quantas conversas infrutíferas tem na internet? Quantas coisas erradas tem ali? Às vezes a gente vê postagens que nada a ver, para que aquilo, né? Então é muita coisa até para a gente pecar, porque a gente olha e aí a gente ainda fala, meu Deus, né? E a gente ainda acaba julgando. Então é melhor não ver, né? Eu acho melhor às vezes não ver do que eu ver e ficar, eu olhar aquilo e ficar pecando, né? Então tudo isso é para tirar o nosso foco. E o nosso foco, gente, é Jesus, é o reino dos céus. E que nada venha sugar as nossas energias. O diabo quer sugar as nossas energias. Como que ele vai sugar? Com conversas infrutíferas, ele vai usar pessoas para te defamar, para falar mal de você. Ele vai querer te entristecer. E você tem que ter o quê? A sabedoria de Deus para lidar com cada situação, com cada investida de Satanás na sua vida. Porque o nosso alvo aqui na terra, qual que é? É o céu. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo tem que ser o reino dos céus. Nós temos que ter uma agenda na nossa vida. Nós temos que acordar e programar o nosso dia. O que eu vou fazer hoje? Mas em meio a tudo que eu vou fazer, eu preciso entender que Deus conta comigo para levar o seu evangelho, para levar ele aonde eu for, né? Então nós temos uma responsabilidade. Nós carregamos quem? Jesus. Isso é uma responsabilidade e nós temos que levar a palavra dele para os corações e transformar e levar as pessoas para o céu, né? Em Gênesis, gente, Gênesis 26, hoje eu estava orando, ou melhor, ontem eu estava orando e Deus me falava em poço. Ele falava poço, né?
E eu falei, gente, mas poço. E eu fui procurar. E nós vamos estar lendo Gênesis 26, do 18 ao 22. E nós vamos falar sobre esse poço, né? Então diz assim: e tornou Isaque a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, né? Porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Dali subiu para Berseba, na mesma noite. Lhe apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Aleluia, né? Então essa história, gente, ela é tão linda, e ela fala de Isaque, do filho de Abraão. E Abraão, gente, ele tinha promessas na vida dele, e as promessas de Abraão estavam sobre Isaque. Então Isaque estava sobre as promessas de seu pai. Então Isaque, aonde ele colocasse a sua mão, ia ser abençoado. E eu vejo ali Isaque, ele tinha tanta certeza disso, que ele chega ali em Gerar, né? E logo ele fala: vamos cavar um poço, vamos cavar onde já tinha um poço, que é mais fácil, não é assim? E ali certamente a terra era mais fofa, melhor, né? De trabalhar ali. E eles cavaram, e os pastores ali de Gerar foram lá e tamparam o poço. E a gente vê que ali eles colocaram o nome daquele poço de Ezeque. E Ezeque significa contenda. Ou seja, Isaque não queria contenda, Isaque não queria intrigas. E ele continua, e ele vai e ele entrega aquele poço ali para os pastores ali de Gerar, e ele abre o segundo poço. E novamente os pastores ali vai e fala: não, esse poço é nosso. E não era, o poço era de Abraão, e tudo que era de Abraão é de Isaque, né? E ali eles não contenderam também, e eles colocaram o nome naquele poço de Sitna. E Sitna significa inimizade, ódio, acusação. Então, o que a gente aprende com Isaque? Isaque, gente, ele não queria briga, ele não queria contenda. Se fosse para ele ter alguma coisa à custa de intriga, à custa de briga, ele não queria. Só que Isaque, ele não contendia, mas ele não parava de abrir os poços. Ele tinha um alvo na vida dele, ele tinha uma agenda para ser cumprida, né? Ele estava alinhado com a vontade de Deus, porque se ele não tivesse alinhado com a vontade de Deus, ele ia lá brigar, ele ia contender, ele ia falar o resto ali. Mas quem está alinhado com Deus é uma pessoa que não contende, não entra em contendas, é uma pessoa que não tem ódio, que não tem inimizade. Então Isaque mostrou ali a sua sabedoria.
E nós precisamos desta sabedoria na nossa vida. Às vezes, gente, a gente fala assim, mas é meu direito. Isso que aconteceu é muito injusto. Ué, é injusto. Mas Deus está vendo. Isaac estava debaixo de promessa. Aonde ele colocasse a mão, Deus ia abençoar. Para que ele ia brigar? E nós, que somos descendentes de Abraão, cremos no Deus de Abraão, nós estamos debaixo de promessa. Então nós também não precisamos ficar brigando por nada, não. Nós não precisamos. Nós temos que o quê? Prosseguir. Nada pode nos distrair, tirar o nosso foco daquilo que Deus tem para nós, né? Para nós realizar. E ali é tão bonito que Isaac, ele continua abrindo poços. E ele abre o terceiro poço. E ali ele chama aquele poço de Reobote. E Reobote, gente, significa amplitude, largueza. E ali ele entendeu, nós chegamos no lugar certo, porque agora eles não contenderam conosco. Então, gente, Isaac era um homem de Deus. Ele sabia que com briga, com contendas, com inimizades, com acusação, com ódio, ele não ia chegar aonde Deus tinha para ele. E ali ele falou, vamos ficar aqui. Mas eu achei tão interessante que o lugar já estava ótimo ali, ele ficando rico. Mas ele falou, não. Ele saiu dali e foi para Berseba. E ali em Berseba, Isaac abre outro poço, arma uma tenda e ele faz o que? Um altar. E logo ali Deus aparece para Isaac e faz promessas para Isaac. Ah, gente, você quer que Deus se manifeste na sua vida? Você quer as promessas de Deus acontecendo na sua vida? Ande na agenda de Deus. Ande segundo o propósito, a vontade do Senhor. Certamente Isaac estava ouvindo de Deus. Ai, esse não, deixa tampar. Esse não, deixa tampar, deixa. Aí quando chegou no outro, eles não tampou e Deus falou assim, fica aí, mas eu ainda tenho muito mais para você. Ah, gente, a gente tem que estar alinhado com Deus, com o que Deus quer para cada um de nós. Às vezes as pessoas estão querendo algo, brigando por causa de algo que não era para você. Então, se você está num lugar e aquilo está te fazendo mal, né? Aquilo não está bom para você. Ah, você continua abrindo poços, né? Trazendo ali a água, trazendo coisas boas ali onde você está, mas não briga, não crie contendas, né? Porque Deus vai te colocar onde Ele quer. Deus tem um plano, um propósito, né? Tem uma agenda para nós. E nós temos que estar alinhados com Deus para a gente estar segundo a vontade dEle em tudo que nós formos fazer. Nós temos a promessa de Isaac nas nossas vidas. Nós temos a promessa de bênçãos na nossa vida. E nós precisamos crer nelas. Andar, né? Andar de acordo com a vontade, com o propósito do Senhor para as nossas vidas, né? Então, gente, é tudo assim tão lindo a palavra de Deus. Em João 8,12, fala assim, Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, será a luz da vida. Isaac, gente, ele andava com Deus. Ah, eu não tenho dúvida que Isaac andava de mãos dadas, lado a lado com Deus, ouvindo Deus. Porque as atitudes de Isaac eram atitudes de quem tem Deus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é claro, gente. Quem anda com Jesus
não tem escuridão na vida deles, não tem trevas, não tem contendas, não tem discórdia, não tem tristeza. Ah, mas não tem brigas. Ah, mas me tiraram isso. Ai, que injustiça. Deixa. Você tem promessas. E quem tem promessas não precisa se preocupar com um poço, com alguma coisa que te tiraram. Se tiraram, deixa. Deus vai te dar algo muito melhor. Deus é assim, né? E a gente tem que andar como Jesus andou, em amor, compaixão e misericórdia. Ali ele estava com a sua agenda para pregar para uma samaritana, uma prostituta, ladrona de maridos dos outros, das pessoas. Mas ele foi lá, pregou para ela e ela se tornou a missionária ali em Samaria. Jesus, aonde ele chega, as trevas saem. E se nós estivermos com estas atitudes aqui, Jesus ainda não chegou na nossa vida. Nós podemos muito bem resolvermos um problema sem criar contendas, intrigas e brigas. Não é que você não tem que resolver os seus problemas. Tem, sem brigas, sem contendas, sem acusação, sem ódio. Tem que resolver. Às vezes nós temos que resolver muita coisa, mas nós temos que esperar a hora certa, temos que entender que quem tem a luz, quem tem Jesus, que é a luz do mundo, nele não há trevas, nele não há coisas feias, erradas. Não é assim, gente? Então nós precisamos entender tudo isso. E em João 3, versículo 30, o Senhor me falara nesse texto também. Diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe, gente, a gente precisa aprender a diminuir para Deus crescer na nossa vida. Eu fiquei imaginando assim tantas coisas lendo esse texto, porque às vezes, gente, a gente quer ser tão grande que a gente quer ser Deus na vida das pessoas. E a gente querendo ser Deus na vida delas, nós estamos levando eles, sabe para onde? Para o inferno. Porque às vezes Deus precisava tratar com aquela pessoa, mas você tá ali, alimentando o pecado dela, sendo Deus na vida dela, dele, de qualquer pessoa. Tudo na nossa vida tem que ser debaixo de oração. Até para nós ajudarmos uma pessoa, nós temos que orar e nós temos que nos alinhar com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque senão nós vamos nos tornar o quê? Pecadores. Porque nós estamos ajudando aquela pessoa a ir para o inferno. A gente precisa ser mais humilde. A gente não pode crescer, não. A gente não pode achar que a gente é um Deus, não. Deixa Deus ser Deus. Diminua. João Batista, gente, ele não era dessa terra. Jesus falou que ele era o homem, o maior homem nascido de mulher que esteve aqui nessa terra. João Batista não era desse mundo. João Batista foi pregar no deserto, mas ele estava debaixo de promessas. Ele veio abrir o caminho de Jesus. E ali no deserto as pessoas chegavam. Não importa onde você está, importa quem está com você. Tantas pessoas querendo tantas coisas. Tem pessoas que querem pregar no altar. Mas sabe, gente, o importante não é altar. O importante é Deus estar com você aonde você estiver, fazendo a vontade dele.
João Batista estava no deserto, mas Deus estava com ele. E ali ele foi levando as pessoas no deserto para ouvir João Batista. E João Batista, ele era humilde, gente. As roupas dele eram de pele de animais. Ele não comia essas comidas que a gente come. João Batista não importava com esse mundo, com essa terra. Ele importava com pessoas, de levarem elas para o céu. João Batista era humilde, mas ele falava raça de víboras. Ele era sincero. Mas ele era humilde. Era Deus que era grande na vida dele. Ele se diminuía. E nós precisamos disso, né? E a gente, eu ouvi uma frase, eu achei muito bonita. E ela fala assim: o caráter de um homem não pode ser desenvolvido na calmaria, na tranquilidade. É só no sofrimento que o nosso caráter é formado. Aí você me pergunta, por que que eu sofro? Por que que eu estou sofrendo? Olhe para você mesmo. Às vezes ainda falta alguma coisa no seu caráter para ser transformado. Eu, meditando aqui nesta mensagem, falei, gente, mas eu achei que o meu caráter era maravilhoso. Eu achei que eu era uma pessoa mais correta do mundo. E eu vi que eu não era, porque eu tive e tenho tantas coisas, às vezes muito sofrimento, muitas tempestades, né? E às vezes a gente fala, Deus, né? Mas é Deus moldando o nosso caráter, né? É no sofrimento que nós vamos ser formados por Deus. Não tem outro jeito, gente. Parece que não tem outro jeito. Você só vê uma pessoa ser melhor no sofrimento. Senão ela é altiva, ele é altivo, nariz empinado. Ele quer ser Deus na vida das pessoas. Não deixa Deus ser Deus. Não deixa Deus trabalhar na vida da pessoa. Não ouve Deus. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós somos assim? Então, gente, vamos nos diminuir. Vamos parar de querer ser Deus na vida das pessoas. Nós vamos levar o Evangelho de Deus, e pedir para o Espírito Santo transformar ela, porque nós não conseguimos transformar ninguém. Às vezes nós queremos ajudar, ser boazinhas, para as pessoas se transformarem, né? Às vezes até gostarem da gente. Não. Vamos orar para tudo. Vamos nos alinhar com a vontade de Deus. Vamos buscar a agenda de Deus para a nossa vida. Vamos deixar Deus trabalhar através de nós. Não é eu trabalhar de qualquer maneira para Jesus. Eu tenho que me alinhar com a vontade dele, com a agenda dele para a minha vida. Amém? Então, era esta mensagem de hoje. Que ela tenha falado com cada um de vocês como falou comigo. Como essa mensagem falou comigo. E eu vou me alinhar mais. Vou buscar mais a agenda de Deus todas as manhãs. Para ver o que realmente Deus quer que eu faça para Ele naquele dia. E aí a gente vai fazer. A gente vai alinhar o nosso tempo, organizar todas as coisas, assim como Jesus. Porque se nós seguimos Jesus, nós temos que fazer as mesmas coisas que Ele fazia, né? E ainda quer fazer através de nós. Amém? Deus abençoe todos vocês.